Olá, tudo bem? Estamos aqui para mais uma live. Hoje vamos falar sobre o ignoródio, um mix de duas paixões do ser, a ignorância e o ódio. Sim, porque Lacan, e é da onde eu vou partir, ele definiu que as três paixões do ser são o amor, o ódio e a ignorância. Sim, Lacan nos surpreendeu a definir a ignorância como uma paixão e o ódio como outra paixão, que já sabemos que se conjuga com o amor, e é sobre essas conjugações que nós vamos falar hoje. Estou vendo que vocês estão entrando aqui. Não sei se vocês estão ouvindo. Estão ouvindo o meu gato que está miando? Bom, espero que ele não atrapalhe. Aqui. Vamos ver. Bom, ele já foi. E aí, então, boa noite a todos e a não todas. Vamos então começar a nossa live, esperar um pouco as pessoas chegarem, mas já estamos com 300 pessoas. Vamos aguardar mais um pouco. Sim, não atrapalha, né? O gato passando e miando não atrapalha, tá bom. Fico contente de saber, afinal faz parte, né? Vamos ver se meu cachorro vai aparecer por aqui, mas acho que não também, né? Tá por ali, quietinho, paradinho. Bom, já estamos com 335. Olá, olha, mostra o gatinho, ou se aparecer por aqui de novo eu mostro, tá? Pode deixar. Vou apresentar para vocês o Haroldo, em homenagem a Haroldo de Campos. Bom, Maceió, lhe ouvindo com muito carinho, muito obrigado. Barbacena, quem mais? Quero ver, de onde vocês são mais? Já assistiu Rede de Ódio na Netflix? Não, o que é isso? É uma série? Gente, nós estamos vivendo uma rede de ódio. Será que tem uma série para assistir com esse tema? Bom, estamos chegando a 400 pessoas. Opa, tem uma pessoa lá de Portugal, Porto Alegre, Campinas, Chapecó, Alagoas. Gente, muito bom. Olha, ele está por aqui. Deixa eu ver se eu pego ele aqui para mostrar para vocês. Espera aí. Vem cá. Vem cá. Não vai ser dessa vez. O Haroldo é meio tímido, então ele não quis aparecer na nossa live, tá? Então vamos fazer sem ele, mas de repente da próxima vez, né, vou convidar o Haroldo para participar. Posso convidar o Chico também, que é o meu cachorrinho. Bom, vamos lá, gente. Então hoje já estão quase 500 pessoas. Eu vou então, né? Obrigado por vocês se manifestarem, por vocês estarem aqui, entende? É muito importante a presença de vocês, entende? Muito legal vocês estarem dizendo aí de onde que vocês são, né? E quando eu terminar, né, que a live vai ficar lá no Instagram e depois vai para o YouTube, manda um recadinho, manda um comentário dizendo de onde que vocês são, sabe? É muito legal para mim, para eu saber assim o escopo da nossa rede aqui, né, das pessoas que estão interessadas, né, nesse tema da nossa série, como eu estou chamando, da psicanálise, pulmão artificial
de um mundo tornado irrespirável, né? Que é uma citação, que é uma referência a Lacan, numa conferência que ele fez para a rádio, né, em 1972. Bom, já tem 500 pessoas, eu vou desativar aqui os comentários, tá bom? Então vamos lá. Bom, falando dessas paixões, né, é claro que o que mais nos surpreende é que Lacan ter colocado a ignorância no rol das paixões, né, no mesmo nível do amor e do ódio. Que o ódio pode ser uma paixão, ou seja, que tem algo de real no amor, assim como no ódio. Nós já sabíamos, de alguma forma, né? Nós podemos abordar o amor como Lacan costumou, né, abordou inicialmente, como da ordem da demanda, né, da demanda de amor. Toda demanda é demanda de amor, todo amor tem uma demanda, todo amor tem uma demanda de reciprocidade. Você ama para poder ser amado, você ama porque você quer ser amado. Então, nesse sentido, tem algo do imaginário, da reciprocidade do amor, né, que é da ordem do imaginário, de você amar aquela imagem, a imagem do outro, o imaginário, o ideal do outro, e você querer ser reconhecido. Então, é o amor na ordem do imaginário. E tem um amor simbólico, né, de você ocupar um lugar no amor do outro, você ser importante para o outro e ao mesmo tempo você querer ser amado. Só que tem algo que também Lacan percebeu do real do amor, que está no âmago da transferência e no âmago, evidentemente, né, de todo tipo de amor, né? Principalmente do amor erótico, podemos dizer assim, que é algo do real do amor, né? Algo do real do amor, que é motivado por essa localização no outro do objeto precioso, desse objeto agalmático, aquele objeto que Alcebiades vislumbrou em Sócrates, que o faz se apaixonar, né? Que pode ser da ordem, né? Quando a gente vai para nível pulsional, da ordem do olhar. Esse seu olhar, quando encontra o meu, fala de umas coisas que eu não posso acreditar. Não, essa sua voz que me encanta, que me envolve, quer dizer, e que me faz apaixonar, né? Que a paixão do amor, ela é pulsional, então ela é algo da ordem do real e que envolve esses objetos pulsionais como o olhar e a voz, né? Então, que é o seu aspecto, né, de real, simbólico e imaginário presente no amor. O ódio também, né? O ódio que visa a destruição do outro, o ódio que está também no âmago da reversão do amor, como Lacan chega a dizer no seminário 11, eu te amo, mas tem algo em ti que é maior do que tu, e que é o objeto A, e por isso eu te devoro. Né? Eu te devoro porque eu quero pegar esse objeto, é aquilo que a pulsão de morte imiscuída com a pulsão de Eros, né, se dirige ao objeto para pegar para si e consumi-lo, destruí-lo, naquela tentativa de você preencher a sua falta com aquele complemento que você julga que o outro é, que é ilusório, né? Mas o amor é cego. E aí nós encontramos o primeiro mix das paixões, que é a ignorância com o amor, o que eu chamo do ignoramor. Mas vamos primeiro falar dessa conjugação do amor com o ódio, né? Que Freud já tinha detectado com as pulsões Eros e Thanatos, Eros e pulsão de morte, que são imiscuídas, né? Que ele mesmo diz que
Para você pegar o objeto amoroso, você precisa da pulsão de morte, porque a pulsão de morte é a pulsão de apreensão. É aquilo que faz você ir lá e pegar o objeto para você. Não, eu vou pegar esse objeto para mim e vou consumi-lo. Então isso é a parte da pulsão de morte que acontece na relação amorosa, como diz Freud, que então a pulsão de morte está sempre imiscuída, né? E quando o outro, né, ele barra, você vai tentar pegar o outro para si, como complemento. Ilusão, porque não há relação sexual, há uma barra nisso. Então o outro jamais vai ser seu complemento, né? Tá louco que o outro vai ser seu complemento? Mas não vai mesmo. Imagina, aí o outro, né? Imagina se eu vou deixar que eu ser uma parte para te completar, né? Então o próprio outro, né, se defende com isso, no melhor dos casos. A gente sabe que muitas mulheres se entregam, eu estou dizendo mulheres que é mais frequente, né? Se entregam como um objeto para ser consumido pelo outro, e aí o que acontece, na maior parte das vezes, consome, puf, e o sujeito joga fora. Porque o problema de você ser um objeto para outro é que o objeto pode ser deixado cair. Todo mundo quer ser objeto do desejo do outro, né? Problema. Quando você é objeto do outro, do desejo do outro, você pode ser deixado cair. Ou então você pode, o outro pode querer te consumir, acabar com você. Isso faz parte da psicologia da vida amorosa, que dá tantos problemas, né? Nós sabemos. Então, o que Lacan vai pegar dessa conjugação que Freud detectou, chamando a ambivalência do amor e do ódio, como essas duas pulsões, né, de morte e eros estão juntas, Lacan vai dar um nome lá no seminário 20 de enamoródio. Essa conjugação do amor e do ódio. E nós temos, né, o que ele não falou, e que eu acho que nós podemos depreender do ensino dele, duas mais outras misturas, digamos assim, ou combinações, que é a combinação da ignorância com o amor e a combinação da ignorância com o ódio. Não vou falar muito sobre ignoramor, né? Que podemos pensar que é a ignorância presente na relação amorosa. A ignorância presente na não consideração pela diferença do outro em relação a você. De você ignorar a diferença, querer que o outro seja seu objeto, querer que o outro seja da forma que você acha que ele é, que ele deveria ser, ilusoriamente, né? Isso tudo, ela é da ordem da ignorância, de você não querer saber. E essa paixão da ignorância, que está presente nas relações amorosas, podemos dizer, né, dessa paixão da ignorância, que ela é aquilo que é o mais característico do neurótico. Porque a paixão da ignorância é a própria expressão do recalque, que Lacan chama o não querer saber. Não quero saber. Não quero saber nada disso. Lacan diz assim, a fórmula do recalque é je ne veux rien savoir. Esse je ne veux rien savoir quer dizer, eu não quero saber nada disso. Eu traduziria como uma expressão muito comum que a gente diz em português, eu não quero nem saber. Olha, nem me conta, porque eu não quero nem saber. Essa é a fórmula do recalque. E é isso que é propriamente a paixão da ignorância. A paixão da ignorância tem o seu fundamento da negação, né? Da negação do saber. Ela está presente
no ódio ao saber. Você vai dizer, em termos estruturais, ódio a saber o quê? Da castração. De que a gente é castrado, de que nós somos seres de falta, que temos a falta. Ódio de saber, né, o ignoródio, né, de saber que não há relação sexual. Ninguém quer saber que não há relação sexual. Todo mundo quer fazer assim com o outro. Ó, encontra o outro e encaixa direitinho e pronto. E assim vão ser felizes para sempre. Só que, quando Lacan diz o não há relação sexual, é que não há relação de complementariedade entre dois seres sexuados. Sejam eles um homem e uma mulher, dois homens ou duas mulheres. Né? Então, só que o sujeito não quer saber. Isso entra na relação, né, amorosa, né, dessa paixão da ignorância, que o neurótico não quer saber da castração. Como o neurótico não quer saber que o outro é castrado, que o outro é furado, que o outro não é aquilo tudo, entende que o outro não é esse todo idealizado. E não querer saber da diferença. E isso é muito importante na paixão da ignorância. Né? A paixão da ignorância, nós podemos vinculá-la às 3 formas de negação da castração. Recalque, como eu estava falando, o neurótico, mas também o desmentido, próprio da perversão, e a fora-clusão. Então, essas 3 formas de paixão da ignorância estruturais que definem as estruturas clínicas são formas de negação da castração, formas de negação da diferença sexual, formas de negação das diferenças de gozo, do fálico e não todo fálico, negação da heteridade, do gozo outro, e negação do real de que não há relação sexual, como eu estava falando. Em suma, são negações da diferença e que podem assumir a face do ódio ao saber. Esse ódio ao saber, cuja estrutura é o quê? É o ódio do saber do outro, que existe um outro e que ele é diferente. Ódio do estranho, do diferente, do estrangeiro, e assim ódio da diversidade. Né? Então nós podemos fazer uma declinação desse ignoródio. Né? Podemos dizer que na narrativa neurótica, nós encontramos: sei que existe, mas não quero nem saber da diferença e odeio quem sabe, odeio quem se expressa e odeio quem me lembre de sua existência. Ou seja, tem uma afirmação original, mas a pessoa nega. Não quero nem saber da diferença, não quero nem... Olha, eu não quero nem ver que eu não quero nem saber. Tem a narrativa perversa. Eu sei que há diferença, mas mesmo assim, ela não deve existir. Ela não deve existir. E graças a meu ódio, eu vou acentuá-la, a minha ignorância, e fazer tudo para destruir essa diferença. E na narrativa psicótica da fora-clusão, sei que não há diferença alguma, e qualquer forma anômala em que ela venha porventura aparecer, eu vou eliminá-la e varrer a terra, a face da terra desses vagabundos que eu odeio, porque eles são diferentes de mim. Então, o que nós temos é essas 3 formas de negação do outro. São essas formas de negação do outro que o ignoródio
se expressa e visa. Daí o ataque ao outro, né? Será que não é essa última forma, que eu estou chamando a forma fora-inclusiva, que hoje prevalece como um projeto prevalente de governo comandado pelo discurso capitalista de instalar um Estado paranoico com uma moral de costumes a ser vigiada e punida para eliminar a diferença e aqueles que são abjetalizados no discurso? Por um governo que é ultraliberal e de ultra-direita. O ignoródio é uma arma. E a paixão da ignorância se expressa como ódio ao saber, a imposição de um pensamento único e o orgulho de ser burro, o orgulho de ser ignorante, de ir contra, e daí toda uma tendência anti o que? Intelectual, uma tendência anti-intelectualista, que isso é próprio, é um mecanismo próprio do fascismo, é um mecanismo próprio, né, do que eu chamo a ultradireita. Uma direita ameaçadora, que ameaça com tortura, com perseguição e que instala o medo, né? E a possibilidade de você se tornar um alvo a ser, como eu dizia na última, a ser um abjeto, um objeto, um sujeito um alvo de abjeção e ser abjetalizado pelo outro. Isso significa que é o discurso de você ser alvo desse discurso do ignoródio, no sentido que você vai ser uma negação do seu ser como diferente e único, que cada um é um ser diferente e único na sua singularidade, uma negação do seu ser e um desinteresse absoluto por qualquer forma de argumento que você possa ter. O medo é o correspondente, que responde, né? Correspondente do discurso do ódio e do discurso do ignoródio, que está tão presente entre nós ultimamente, né? É o combustível, né? O medo e o ódio, o combustível dessa tomada de poder fascista e que é o ataque ao saber, né? Como diz Eliara Santana, doutoranda da PUC de Minas, nos seus estudos linguísticos, que eu achei muito interessante o que ela diz o combustível da extrema-direita é o ódio aos opositores, aos intelectuais, aos artistas, negros, gays, todos acusados de uma doutrinação ideológica, né? Supostos, claro, ou subestimados como sub-raça. Isso faz parte da estratégia do ignoródio, o ignorar o outro, ignorar qualquer saber do outro e subestimá-lo. Então trata-se do ataque não só às fórmulas singulares de gozar, como eu já falei, que é próprio do racismo, mas também um ataque à inteligência, um ódio à boçalidade e um elogio da burrice. Como se o seu saber... Por que o seu saber é mais importante que a minha ignorância? Por que a sua astúcia, né, e o seu conhecimento ele vai ser mais valorizado do que a minha burrice? Não. Olha, burrice e sapiência dá no mesmo. Né? É como se fosse o orgulho de ser burro, o que eu chamo o ódio à boçalidade, né? Que é algo para nós, né, que nós estamos vivendo atualmente extremamente novo, né, as pessoas se orgulharem pela sua ignorância, né, assim como tem a gay pride, né, o orgulho gay, acho que vai ter a boçalidade, né, o orgulho da boçalidade, né, o stupid pride, né, a stupid pride, né, eu tenho orgulho pela minha estupidez.
Isso é a arrogância, né, de um estado de situação dominado pelo ignoródio, pelo anti-intelectualismo, né, e pelo ataque, né, né, ao saber. Só que o ignoródio, né, eu estou falando aqui do ignoródio, que pode acontecer em situações de um a um, quer dizer, as situações pessoais, de uma pessoa para outra pessoa, e ela pode ser um discurso de massa. Né? Como nós estamos essa terceira live, falando sobre a psicologia das massas e a abjetalização do outro, tornado um objeto. Né? E isso, quando vira um discurso de massa, um discurso oficializado, né? Quando se diz agora é a vez dele, e aí os cães vão todos lá para pegarem e aí dá-lhe de fake news e dá-lhe de linchamento, né? Dá-lhe da política de cancelamento, né? Que é a nova forma de linchamento, né? Vamos cancelar fulano, né? Vamos cancelar fulano, pumba, cancela fulano. Vamos cancelar o outro. É uma forma de linchamento. Onde vamos direcionar o nosso ignoródio. Né? É o nosso ódio junto com a ignorância e que vai ser dirigida a determinadas pessoas. Né? O ignoródio, ele se associa à ignomínia. O que é a ignomínia? Ignomínia é uma palavra que vem do latim e que faz referência a uma afronta pública. A etimologia do termo ignomínia, ela está relacionada ao in nome, do ignome, in nome, ou seja, sem nome. Uma vez que é mesmo esse o efeito que causam as ações desonrosas que se conhecem como ignomínias. Quando você diz isso é uma ignomínia, é uma ação desonrosa que não tem nome. E o ignoródio está no fundamento das ações ignominiosas. A ignomínia é uma ofensa que você realiza de uma forma pública e, em geral, procura expor as fraquezas, o ponto fraco do outro, né, para que este sinta vergonha e se sinta inferiorizado. Isso é uma técnica. É uma técnica de coação. Né? Ela, então, é considerada uma injustiça, evidentemente, e atenta contra a civilidade dos laços sociais de respeito e consideração pelo outro. O ignoródio, ele visa o outro pela ofensa ou pela violência, tratando como um sem nome, um sem lugar, para destituí-lo do nome que é dele, né? O nome que o humaniza, o nome que lhe dá a característica do ser humano que é. E assim despojá-lo do nome que o institui como sujeito para tratá-lo como um objeto. E aí, seja esse ele, né, uma mulher, no caso da ignorância odienta do machismo e da misoginia, a misoginia é uma forma de paixão e é uma forma de ignoródio. Você ignorar a diferença do outro, que ela é de ser mulher, né, e odiá-la por isso. Que, aliás, o ignoródio misógino, ele está na origem do feminicídio. Né? O feminicídio, que inclusive é abordado a partir da psicanálise, né? Lá no nosso livro da Identidades e Sexuação.
né, por uma analista argentina, Florencia Farias, num excelente artigo, e outras pessoas também analisam esse repúdio feminino, que nós podemos dizer que é uma das formas desse ignoródio, do ignoródio da misoginia, desse ódio da ignorância, da heteridade, né, de heteros, né, que a mulher representa. Mas também no caso do gay, da homofobia. É o ignoródio dirigido ao gay, que é próprio da homofobia. E também do que eu chamo do homoterrorismo. A gente falar de homofobia, né, podemos até fazer uma live só sobre isso, né, homofobia, transfobia, que, a meu ver, tem o seu fundamento no ódio ao gozo outro, no ódio do feminino, né? Isso é uma tese que depois nós podemos desenvolver, mas o ódio, a homofobia, ela também é uma das formas de ignoródio, né? Isso é discutido naquele livro que eu também organizei, né, que é As Homossexualidades na Psicanálise, né, que vocês podem também adquirir os 2 livros, né, através do meu site. E que é pouco chamado de homofobia, porque o ignoródio dirigido aos gays não é uma fobia, fobia é medo, né, o temor, não é. Por isso, não é o que justifica os atos propriamente violentos e terroristas, desde bullying, piadinha, até o assassinato de gays e trans. É muito mais o que eu chamo de homoterrorismo. É um homoterrorismo que vai da piadinha bobinha até o assassinato. Paixão. Homofobia e homoterrorismo é uma paixão. É uma das formas também do ignoródio. E também do negro. O ódio pelo negro. O ódio e a ignorância de que o negro, para o branco, é um igual. O supremacismo, né? Essa coisa espantosamente cruel e absurda, que é o famoso supremacismo, de achar que nem existe raça branca ou raça negra, existe raça humana, né? Mas de achar que a suposta raça humana é melhor ou superior que a raça negra, né? Isso também é fruto de uma grande paixão da ignorância e do ódio. É fruto do ignoródio, né? Vou dar um furo hoje aí para vocês. Não sei nem se vai pintar, nem sei se devia, mas vou falar porque eu estou super entusiasmado com isso. Hoje fizemos a primeira leitura de mesa online, cada um na sua casa, da peça do Nelson Rodrigues, O Anjo Negro. Anjo Negro, que eu vou montar com uma série de atores sensacionais e que nós vamos montar online. Vamos ver como é que vai ser, mas já dou esse furo aí para vocês, né? Torcem pela gente para ver se vai dar certo, mas eu aconselho vocês lerem esse texto, porque é absolutamente atual, apesar de ter sido escrito em 46 e foi montado em 48, né? E que associei agora, que aí se trata do ignoródio dirigido ao negro, inclusive do próprio negro a ele como negro, né? Que é uma peça extremamente polêmica, né? Que ele fala do racismo estrutural, né? Da sociedade nos anos 40, e que a gente se pergunta, gente, o que mudou para melhor? Talvez a gente fale um pouco mais nisso, né? Mas estamos longe de estarmos numa situação, não, e de que esse ignoródio em relação ao negro tenha sido abolido. Em relação ao índio, o discurso oficial que vemos em relação ao índio, o indolente, o que fica lá, né, tomando conta de terras,
que são, segundo eles, inúteis, que poderiam estar sendo exploradas para cultivo, para mineração, né? Também são alvos do ignoródio, os índios, né? Que na verdade são os defensores do nosso pulmão. Aí não é o pulmão artificial que é a psicanálise, não. É o pulmão, né, do mundo mesmo, das nossas matas, né? E que estão lá, são nossos guardiões, né? Então, nós vemos tudo isso são paixões dominadas pelo ignoródio. Então, a paixão do ódio pelo diferente, associada à ignorância da diferença, é uma modalidade de gozo regida pelo supereu, com a sua ferocidade obscena que ordena: ignora e goza. E aí é uma forma de você gozar com essa paixão, porque a paixão é uma forma de gozo. Então é um imperativo da ignorância, é o imperativo do ódio, e que são formas de imperativo superegóico de gozo, né? Esse gozo do ignoródio atinge em cheio a massa, que pode se transformar numa turba, que é definida por Adorno como uma multidão de milhares de pessoas transformadas em disseminadores do ódio. Não é o que temos visto? Muitas vezes, inclusive, nas redes sociais, né? Com a necropolítica e a necrofilia do poder, né? Essa disseminação do ódio de fake news, de linchamento, de políticas de cancelamento, etc. Ora, como que esse ignoródio, então, se expressa na psicologia das massas com a sua existência de gozo, né? Ou, como diz Freud, libidinal? E mais propriamente no âmbito da política. A política, que é o campo do gozo na cidade dos discursos, a polis, né? Não sei se, eu acho que já vou retomar o que eu acho que eu já falei na última live, que a massa, diz Freud, é extremamente influenciável e crédula. Ela é acrítica e não conhece dúvida nem certeza. Lembra? Ela ignora a verdade e, né, ela é crédula. E ela vai prontamente a opostos. A suspeita exteriorizada uma suspeita exteriorizada se transforma de imediato em certeza absoluta, indiscutível. Um germe de antipatia se torna um ódio selvagem. Aquilo que Freud dizia, que ela nega tudo que é da ordem da verdade e ela é ávida por certezas, a massa também é aquela que é ávida, né? Que um germe de antipatia leva imediatamente para o ódio. Então a massa é o melhor caldo de cultura para a paixão do ignoródio. E ela quer, segundo Freud, ela quer ser dominada e oprimida. Ela quer temer os seus senhores. No fundo, inteiramente conservadora, ela tem aversão por todos os progressos e inovações e ilimitada reverência pela tradição. Né? Vemos então, conforme a Freud aponta, que a massa ela é dominada pelas paixões do ódio e da ignorância, e como esse ignoródio, como eu falei, que a massa é esse caldo de cultura próprio para isso. Né? E aí, o que nós vemos, né, nessas paixões? O outro dessas paixões não é o outro do espelho, meu semelhante, igual, rival. Ele não é o outro simbólico do amor, ele é o outro como real. E a alteridade real do outro se encontra, né, estruturalmente no lugar do objeto A. Nesse lugar do objeto A, propriamente falando, que Lacan diz que é o outro radical, né?
que por estar nesse lugar de objeto, ele pode apresentar a sua versão de objeto, né? Alvo de abjeção, violentação e eliminação. Ou seja, quando ele se transforma em alvo dessa paixão que é o próprio ignoródio. E nós nos perguntamos por quê? Por que essa existência do outro, como radicalmente outro, é uma ameaça à minha existência? Por quê? Uma ameaça à minha existência identitária? Pois esse outro, na verdade, eu situo na polaridade extrema da minha estrutura psíquica. A estrutura psíquica ela é composta pelo sujeito e objeto, que faz parte da nossa fantasia. Só que eu, como sujeito, estou numa polaridade e eu ponho o outro como objeto. Objeto de desejo, né? Ou objeto de ódio. Só que a gente pode inverter. E eu estou no lugar de objeto, eu estou no lugar do objeto para o outro e quero estar no lugar de objeto para o outro. Eu quero ser objeto, objeto de desejo para este sujeito aqui, né? Ou seja, essa polaridade, gente, é estrutural. Ou eu estou na minha posição de sujeito, ou eu estou na minha posição de objeto. Nós temos essa polaridade. Por isso que nós somos todos bipolares. Não bipolar da psiquiatria, mas um bipolar porque todos somos sujeitos e objetos. E o outro também é sujeito e objeto. Não? Então, esse outro que eu coloco como objeto, eu o coloco porque isso está na minha estrutura psíquica, que envolve o outro. Né? Não há sujeito sem o outro. Né? E esse outro que é radical, ele está no lugar do objeto. Né? Então, eu sou um sujeito, mas eu também sou um objeto separado. Né? Assim, esse outro que eu encontro na rua, que vai responder do lugar de objeto, de gozo, ele é parte de mim. Ele é parte de mim. Metade de mim, metade isolada, exilada, arrancada, adorada de mim, como disse Chico Buarque. Né? A outra pessoa pode então encarnar esse objeto de desejo que posso aceitar, rejeitar, adorar ou ejetar. E aí eu transformo ele num abjeto quando ele vira alvo do meu ignoródio. E o grande problema é que esses disseminadores do ódio e que atacam o saber e são os adeptos do anti-intelectualismo, eles ignoram que esse outro são eles mesmos. Porque esse outro, para cada um, faz parte da sua estrutura psíquica. Não? Mas é outro. Porém, ele é outro. Não? Em sua radicalidade. Ele é outro. Então, o grande problema é que quando isso toma o seu aspecto de massa, não? Nós temos a onda do anti-intelectualismo, que é uma coisa que a gente tem visto acontecer aqui, né, no Brasil. Que é o ataque ao saber, ou como diz nas palavras do Isaac Asimov, o anti-intelectualismo, ele é alimentado pela falsa noção de que a minha ignorância é tão boa quanto o meu conhecimento, como eu estava falando no início dessa live. E essa onda vai até o orgulho de ser burro. E se promover a stupidity pride. Esse ataque do ignoródio, que se manifesta como um ataque do anti-intelectualismo, como eu estou chamando, é uma forma
ele se manifesta politicamente como um ataque às universidades, ataque aos cientistas, ataque às pesquisas, né? Porque o que vai importar é impor memes, slogans, como eu já havia falado. Então, o que acontece como fruto, como estratégia política do ignoródio, é o quê? É um ataque à linguagem de uma forma geral. Na medida em que a narrativa fascista, ela tenta impor uma significação única para as palavras, né? Vociferando memes, metralhando slogans e fake news e injunções e promovendo, então, um discurso pulverizante. Eu até diria, com Lacan, um discurso pulvurulento. Pulvurulento ou pulvirulento, que pulveriza e que é extremamente virulento. Essa expressão de discurso pulvirulento, Lacan, ele utiliza para o esquizofrênico quando entra na cidade dos discursos, como ele chama. Que ele entra como um cavalo de Troia na cidade dos discursos, na cidade dos discursos, ou seja, promovido pelos laços sociais, a polis, com seu discurso pulvurulento. É o discurso que vai pulverizar e ele é virulento. A meu ver, o discurso que ataca a linguagem do fascismo é exatamente dessa ordem, né? Desse que é virulento, pulverizador, daí o ataque à linguagem como estratégia política, que atinge o que? A dialética, né? É um discurso, esse pulverulento, que ataca então a dialética. O que é a dialética? A dialética é a argumentação, é o debate. Eu argumento uma coisa, você diz, não, que né, você não tem razão, por causa disso, disso, disso. Você contra-argumenta, eu contra-argumento, e a gente vai num debate, entende? E tá aí, o debate está feito, podemos chegar a uma conclusão, se é uma dialética que conclui, né? Eu avanço uma tese, você me dá uma antítese, e nós encontramos uma síntese. Isso faz parte da dialética, do debate, né? Da argumentação. Exatamente a contradição, o contraditório, aquilo que o paradoxo, tudo isso faz parte da linguagem, né? Os opostos, a argumentação, a inteligência, né? A descoberta de coisas novas, né? Tudo isso faz parte da riqueza da linguagem, da riqueza do debate. Aquilo que está nas próprias leis da linguagem, as metáforas, as metonímias, as contradições. Tudo isso faz parte da riqueza do debate argumentativo. É exatamente isso que o ignoródio ataca, porque ataca na sua vertente do anti-intelectualismo. Nessa vertente, então, o que nós temos? Só um ódio ao debate, um ódio da argumentação e abjetalização do outro. Eu destituo os argumentos do outro dizendo que ele é isso ou que ele é aquilo. Então eu esvazio qualquer forma de ideia, entende? Personalizando o sujeito para destituí-lo do seu nome, da sua pessoa e colocá-lo como um abjeto. Isso é a estratégia do ignoródio. E com isso, o que nós temos no século XXI, nos tempos atuais? Isso é usado os softwares. O que eu chamo os soft idiots. Os soft idiots, que são os idiotizados dos memes e de slogans, que lançam uma coisa como uma pedra sobre uma determinada pessoa e da ordem do linchamento para acabar com essa pessoa. Né? São os soft idiots, né? E que eles vão replicando asneiras, slogans, insultos,
Insustos é ótimo, né? Insultos, e que promove esses sustos, né? E xingamentos. Então, trata-se de uma guerra semiótica, de uma guerra que ataca a linguagem. Né? Como disse Eugênio Aragão, ex-ministro da Justiça, em que onde vão se desestruturar os diálogos essenciais numa sociedade. O diálogo é destruído, né? Com essa técnica. Assim, a paixão da ignorância é instrumentalizada. E nessa instrumentalização, há um ataque em curso ao saber, sim, né? E que ela é uma programática. Essa programática se encontra desde o ataque às escolas, né? Com o ataque chamando escola sem partido, atacando as escolas que vão promover o debate sobre sexo, sobre gênero e sexualidade, chamando de ideologia de gênero, também é um ignoródio dirigido a isso, como o ataque às universidades e tudo mais. Assim, o ignoródio vai se atacar principalmente a instituição escolar. Lá aonde se ensina, lá aonde se transmite um saber, lá aonde vai se fazer os alunos pensarem, refletirem, entende? Aí o que vamos entrar? As teorias do terraplanismo. As teorias, entende, aonde que vem o ignoródio, ele vem acobertado por um movimento assim, de dizer que, por exemplo, dentro da estrutura dos terraplanistas, né, ou de determinados, né, evangélicos, dizendo que não, é a Bíblia, o saber é bíblico, está aí, né, e vão substituindo os mitos cristãos, né, colocando os mitos cristãos, por exemplo, no lugar do saber. Isso é outra estratégia, digamos, fascista, que nós vemos acontecer na base do ignoródio. Então, estou dando alguns pontos que são teses que mereciam ser altamente desenvolvidas, evidente, né? Mas assim, o que nós vemos é que há a tentativa de proibir o pensamento, de coibir o pensamento, assim como uma ordem de não pensar, não debater, né? E no final das contas não ser, né? E sim passar goela abaixo princípios, slogans, injunções para que as pessoas tenham o quê? A partir de determinados significantes mestres, que são os slogans, né? De ter aquilo que nós chamamos na última live de contaminação em rebanho. Então, o ignoródio, ele constitui também uma estratégia para a contaminação em rebanho e fazer passar determinadas ideias, né, ou concepções ideológicas sem debate, sem argumentação e com ataque ao saber. Ora, a psicanálise está aí como pulmão desse mundo irrespirável, dominado muitas vezes, em alguns momentos, em alguns lugares do planeta pelo ignoródio. Ela nos traz a possibilidade da saída do gozo da paixão da ignorância, ao despertar o desejo de saber. A psicanálise, ela é por excelência aquela disciplina, aquela prática que desperta o desejo de saber. É por isso que não podemos ser a favor do ignoródio, mas poder combatê-lo com o desejo de saber, que é o próprio do analisante. O analisante é aquele que está em embate constante entre o seu desejo de saber
e a sua paixão da ignorância. É muito cômodo, entende? Você se deixar levar pela sua paixão da ignorância para obedecer a um mestre, a um amo, né? A um mestre, e não você se interrogar sobre as suas escolhas, se interrogar sobre o seu sofrimento, sobre seus sintomas e sobre sua posição no mundo, né? Daí a psicanálise pode ser, para quem quiser, realmente um pulmão artificial nesse mundo irrespirável, dominado pelo ignoródio. Até a próxima.